Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Aura Minerals, tá? De novo, né? Faz muito tempo que eu fiz um vídeo dela. Quando a empresa estava começando a listagem aqui no Brasil, eu ainda era cabeludo, pesava uns bons quilos a mais. E enfim, né? Estamos aqui para fazer mais um vídeo, agora uma análise mais aprofundada. Não que tenha sido ruim, claro, né? O vídeo na época. Mas eu lembro que a empresa estava começando, acho que a listagem no Brasil, né? Por meio dos BDRs aí, Aura 33. Por falar nisso, essa é uma empresa brasileira. De novo, igual a AFIA na semana passada, sexta-feira tá virando vídeo das empresas brasileiras no exterior, né? É um estoque com sede em Nova Lima. Essa aqui não. Mas assim, também é uma empresa, entre aspas, brasileiras, tá? Só que ela é incorporada aqui, ó, tá atrás de mim, British, né? Ilhas Virgens Britânicas, né? British Virgin Islands, paraíso fiscal, né? Que é um modelo meio comum para essas empresas brasileiras que estão listando lá fora, fazem incorporação em algum lugar lá, o XP foi em Caimã, né? Não lembro agora, exato, mas o mesmo modelo. Aí ela é incorporada lá e ela é listada tanto no Brasil, essa BDR, Aura 33, quanto na Bolsa de Toronto, tá no Canadá. Aí você me pergunta, por quê? Ela tem mina no Canadá, tem ativo lá? Não, não tem nada a ver com o Canadá. Mas por que diabos que a empresa tem uma listagem no Canadá? Porque acho que eu já falei aqui quando a gente comentou de outras empresas, acho que aquela Sandstrom, lembra? Ah, a Bolsa do Canadá, ela é bem especializada em essas empresas de ativos minerais, né, de mineração, porque, enfim, né, tem uma vocação lá do país. Então, todo o sistema lá é bom para essas empresas. Então, tem analista que cobre, tem um regramento próprio para essas empresas de mineração, né, mostrar os resultados da melhor forma. O mundo inteiro acompanha as empresas que estão listadas lá quando quer investir em mineradora. Então é por isso, né, o interesse em listar lá em Toronto, tá? Agora a empresa, né, a maior parte, né, do volume no Brasil, ela tem 4 ativos produtores, um em Honduras, um no México e 2 no Brasil, e os projetos dela, que ela já tem contratados de Greenfield, estão no Brasil, então, enfim, pode até dizer que é uma empresa internacional, né, por ter ativos fora, mas a gestão é brasileira e tal. Agora, peraí, eu perdi no fio da meada. Mas pode até dizer que é uma empresa que tem ativos fora e tal, mas né, o fato dela estar listada no Canadá é por essa questão, tá? Então aqui no Brasil fica com uma forma de BDR, que não é o ideal, assim, né? Por conta das regras que tem, mas enfim, é o que tem, né? O nosso foco aqui, na minha análise, sempre é a empresa, tá? E aí essa questão de governança mais, né? Governança não corporativa, né? Mas a governança acionária e fica a critério de cada um. Se a pessoa investe no BDS, não investe, vai comprar direto na bolsa lá. Por incrível que pareça, ela tem mais liquidez do BDR no Brasil que na bolsa de Toronto, tá? Só pra vocês terem essa noção. Então não é uma empresa de fora que tem um BDR aqui, tá? É isso que eu tô tentando dizer. Aí fica a critério de cada um, o que topa, o que não topa investir, tá certo? Mas voltando aqui para a empresa, né? Eu tava falando que não é que esse vídeo aqui foi fraco ou incompleto, enfim. A empresa estava começando. Alguns desses ativos que hoje estão produzindo bem, já maduros, estavam iniciando, acho que foi 2021, aquele vídeo lá. Então, teve umas inconsistências operacionais, não vou lembrar agora. Eu lembro que eu fiz o vídeo, depois eu dei uma olhada, assim, tava meio esquisito o negócio dela. Cheguei até a comentar em algumas lives aí que o pessoal perguntou. Fiz o vídeo, mas depois deu uns problemas. O pessoal até eu tava olhando os comentários, alguém até tava comentando alguma coisa aqui. É, que, não, que acabaram não cumprindo um prazo, algumas coisas não deram certo, mas enfim. Então, naquele período, 21, 22 ali, parece que não tinha logo engrenado. Mas hoje a gente já vai ver, é bem interessante, tá, os números da empresa. Então, enfim, se você viu naquela época e não gostou muito, veja de novo, que talvez a empresa esteja num estágio mais maduro, tá? Antes de eu começar a falar dos números dela, tem que falar uma coisa importante, tá? Ela produz basicamente ouro, né? Ouro e cobre, mas a maior produção é de ouro, né? A maior fonte de resultados é de ouro. Uma das minas é de cobre, as outras 3 são de ouro, tá? Eu não lembro qual agora. Mas qual que é o ponto, tá? Ouro é um metal, é um mineral como qualquer outro, vale para os minérios de ferro, né? A ouro aqui, ouro, preço de petróleo, né? Petróleo. O ouro ele tem uma precificação meio complicadinha, né? Porque tem outros fatores X, né, da empresa que influenciam no preço do ouro. Então ele está muito ligado aí a ciclos econômicos,
enfim, medidas aí geopolíticas fiscais e tal, só usa como reserva de valor, tem aquela correlação negativa com economia, pessoal no risco foge pro ouro. Então, é meio chatinho ficar lidando com isso, né? A gente gosta de ver as empresas, né? Uma empresa boa, que é rentável, que é produtiva, que investe bem, ficar dependendo desse tipo de coisa, porque aí entra, veio Trump, não sei o quê. Então, é o chatolino lidar com isso, né? Mas faz parte, é igual o petróleo, né? Petróleo é mais ou menos parecido. Tá lá, prio, excelente, gera valor. Aí alguém joga um míssil lá no Oriente Médio, né? Mudou a dinâmica dos preços. Ou, enfim, né? Aconteceu lá na pandemia do preço do petróleo no contrato futuro ser negativo. Mas é parte do jogo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque o ouro nos últimos... É bem recente, né? Acho que 2024, por aí, ele deu uma disparada de preço insana, tá? Isso aqui é um contrato de ouro aqui da BMF, tá? Não é o preço padrão de ouro que a gente já vai ver lá da empresa, mas só pra gente ter uma noção do preço do ouro. Até porque, né, aí tem um impacto do dólar também. Então, esse contrato aí, sei lá qual é a base dele, né, na faixa de uns 10 ali, no ano que passou, agora 2024, foi para 17, 70%. Né? Pô, é um crescimento absurdo de preço, né? E aí, claro, o resultado da Aura vai acompanhar. Tá? Então, você vai ver aqui a cotação, é o mesmo gráfico, né? Se eu colocar aqui mais ou menos o mesmo período, ó, 23 e 24, né? 23 até o presente, né? Que é mais ou menos o que tá aqui. Beleza, 23. Tá? Olha só, esse gráfico do preço do ouro e o gráfico da Aura. Por que será, né? Enfim, então tem esse lance do mercado, né? Tá ali, é igual acontece com a Vale, né? A Vale dá a impressão que os analistas nem olham para a empresa, fica vendo o que tá acontecendo na China, demanda para o minério vai aumentar, vai cair, e ficam jogando o preço da Vale, né? Aqui tem isso com o ouro também, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Né? Tentar extirpar esse impacto, né? Porque é óbvio que aí cresceu os resultados, cresceu, né, bastante coisa, receita e tudo mais, a empresa acaba tendo mais margem, porque os custos, né, não estão atrelados ao preço do ouro, pelo menos não, na maior parte não, né? Então, tudo aquilo que a gente já conhece das empresas de commodities. Então, é uma análise difícil, tá? Eu achei bem interessante essa análise aqui da Aura, e é importante porque sai bastante do trivial. Tá? Mas a gente tem todas as condições de ver, não é tão diferente de outros ativos que a gente conhece. Dá para usar a Vale de comparação, a Prio de comparação. Então, né, vamos seguir com a nossa análise. Mas o que a gente já consegue ver aqui primeiro, né, rapidinho, só vendo. A empresa crescendo receita nos últimos anos, até mais do que o aumento do preço, né? Esse aumento não, né? Esse aumento. O aumento do preço é uma coisa mais recente, tá? Mas, enfim, crescendo receita, que eu já adianto para vocês que vem do crescimento de produção, depois ali de alguns probleminhas operacionais com algumas minas, né? Agora tá rodando tudo melhor. E vem puxando o EBITDA, a margem cresce, né? Aquilo que eu falei, o preço do produto é influenciado, né? Tirando o crescimento de produção, né? Pelo preço da commodity, mas os custos não, né? Então dá uma boa alavancagem. É uma empresa que tem um endividamento bem tranquilo, né? Que às vezes não é comum nessas empresas de exploração, né? Mineral e tal, mineradoras, muitas vezes operam alavancadas. Ela estava uma alavancagem ok, para quem está crescendo tanto, né? Especialmente, então isso é um bom sinal, tá? Então, o CAPEX, em geral, bem tranquilo, coberto pela geração de caixa de empresa, isso é bem interessante. Eu dei uma olhada boa sobre a Aura essa semana, né? Eu tava vendo na época não foi meu IPO, né? Pré-listagem no Brasil, que, né, eles trabalharam bastante para conseguir ali um fluxo de caixa, mais ou menos, né, sólido, para esse fluxo de caixa fomentar o crescimento, que é outra coisa que a gente já viu aqui. Boas empresas, é um modelo legal, assim, né, de crescimento, de geração de valor. E tem uma coisa que aí já não é tão trivial assim, né, que provavelmente de proventos. Então, a gente pode discutir isso aí mais adiante, tá? Porque, por exemplo, você pega uma Prio, é uma empresa que está lá, né? Tem, assim, paralelos, né? Claro, empresa de petróleo, né? Tem muita diferença entre as duas. Mas, por exemplo, né? A Prio não paga dividendos porque todo o dinheiro que ela gera, ela vai juntando num pool, né? Para investir em novos ativos à medida que oportunidades aparecerem. A Aura tem essa pegada de novos ativos crescerem. É um pouco diferente, tá? Mas uma das diferenças está aqui. Você vê que eles não têm uma visão tanto assim, né? Vamos acumular caixa para depois fazer grandes aquisições.
é uma visão assim bem projeto a projeto, né? Então vamos botar grana nesse projeto, a taxa de retorno bacana, põe a grana, vamos recuperar, e aí se gerou dinheiro os caras distribuem. Então eles não têm, né, não tem medo de pagar dividendo e recompra, estão recomprando esse ano também. Então você vê que é uma visão assim bem pragmática. Tem projeto tal, põe tanto de capex, vai gerar tanto de valor, quando gerou valor, beleza, né? Administra a dívida, claro, né? Mas gerou bastante valor, boom, né? Recompra, paga um dividendo, que é assim, diferente da PRIO que a gente está acostumado a acompanhar aqui, né? Porque tem uma outra conduta. Mas enfim, vamos ver aqui o resultado logo. E depois a gente passa por uns pontos bem interessantes, eu achei, tá? Desse estudo da Aura. Espero que o vídeo aí fique legal para vocês, tá? Ah, beleza, empresa divulgada em dólar, resultado em dólar tal. A empresa, a rigor, a empresa é um estoque, né? Mas enfim, aqui a gente tem a unidade de medida do ouro lá, o onça de ouro equivalente, tá? A diferença quanto que é, quanto que é isso aí? Sei lá, é só uma referência. Vocês vão ver que o preço que eles reportam aqui é diferente desse preço aqui, tá? Isso aqui é um contrato da MMF, que já tá em reais, então para referências de preço são outros valores. Mas o que é importante aqui, né? Então, a produção tá estabilizada, até crescendo um pouquinho, né? Mas, né, enfim, aqui você vê as vendas no acumulado do ano 20% acima, né? Então, positivo. Mais ou menos 20%, né? No acumulado dos 9 meses de 2024. Esse resultado é do terceiro TRI, tá? De 24, que é o último que a gente tem disponível. Então, crescimento 20% da produção. Quando joga aquele aumento de preço que a gente viu, né? Dá uma receita bem mais forte, né? 45% a mais de receita, uma receita bem expressiva, um crescimento bem expressivo. Lembrando, né? Parte de evolução da empresa, parte da apreciação da commodity. Então, isso é importante enxergar, né? Para não cair no erro de achar que a empresa está indo bem só porque o preço do ouro está alto, tá? Isso é importante, não só para uma empresa de ouro, mas para qualquer empresa desse tipo, tá? O EBITDA acaba voando, porque é aquela história que a gente falou, de alavancagem operacional, esses custos, né, não estão atrelados ao ouro, então aqui era um ponto que seria interessante a gente tentar ver também o quanto que a empresa está ganhando escala e o quanto é só efeito do impacto do aumento do preço, né? Fica difícil de ver, mas enfim, é importante para ver o potencial que a empresa tem de escalar no futuro e tal, de alavancagem operacional mesmo. A verdade é que agora o resultado está muito forte. E, enfim, o CAPEX a gente já olhou por cima aqui, né? Em geral, ela vai tocando um CAPEX que cabe dentro da geração de caixa dela. Teve um ano ali que foi um pouco maior, mas nada demais. Então, ela administra muito bem a estrutura de capital, né? É muito investimento em crescimento, aumento de produção, né? Os projetos têm uma taxa de retorno boa, né? Já adiantando. Mas tudo ali administrado, não é grandes projetos, ficar com endividamento alto, igual a gente vê com Suzano, com Klabin, né, com essas empresas. Igual a Vale no passado era assim, rodava com dívida alta também, muito investimento. A Vale do presente já é uma empresa mais, né, mais enxuta assim, né? É claro, uma empresa enorme, mas uma empresa com muito geradora de caixa, né? Então a gente tem uma DREzinha, eu sugiro a gente ver o acumulado logo, né, porque você tem uma visão um pouco mais ampla, mas como ela vem de crescimento, de maturação de ativos, é legal ver a performance do terceiro tri. É óbvio, né? Aqui também tá influenciado por esse preço, porque não é só que subiu, ele tá subindo dia a dia, né? Isso aqui já é quarto trimestre, então olha só, né? O resultado que nós estamos vendo, terceiro tri, vai até setembro, né? Outubro, dezembro, novembro é quarto tri que vai sair ainda. Então, até setembro, essa linha é onde eu estou mostrando aqui, ó. Essa linha vertical. Então já subiu muito o preço do ouro, tá? Então esse resultado forte é daqui para trás, tá? Dessa linha aqui que eu tô mostrando para trás. Então o resultado do quarto tri com certeza vai vir bem mais forte, tá? Então nesse tipo de empresa que tá tendo um negócio acontecendo trimestre a trimestre, é fundamental olhar o trimestre mais recente, né? Mas de novo, cuidado, que o preço do produto tá nas máximas, né? Cuidado para não se empolgar com isso, né? Não vai ser sempre assim. Enfim, olhando aqui no acumulado, aquilo que a gente já viu, né? Crescendo 20% de produção, 40% de receita, EBITDA 100. O lucro líquido, aqui tem um ponto que o cara tem que saber o que tá fazendo para não cair em erro. Aí você vai ver, pô, a empresa tá explodindo lucro, prejuízo. Prejuízo no trimestre, prejuízo nos 9 meses, né? Que diabo, como é que a empresa consegue ter prejuízo? Tá? Eu vou explicar para vocês, tá? Não é trivial isso aqui.
tem que dar uma olhada, né? Teve que dar uma estudada a mais. Se a gente olhar aqui, a gente descobre fácil de onde vem o prejuízo, né? Coluna aqui, resultado financeiro, né? Um valor maior que o EBITDA, EBIT, enfim. Aí, interessante, né? Nessa fonte de dados não tá lançada a depreciação e amortização. O EBIT e EBITDA fica igual. Enfim, voltando. Aí você vai olhar e falar, Arthur, né? Resultado financeiro maior que EBITDA, você já falou de várias empresas, empresa lixo, né? Muito endividada, né? Não consegue ter um retorno acima do custo de capital, não gera valor. E isso acontece em muitos casos, não nesse, tá? A gente já viu, a dívida não é grande, né? Teve até alguém que perguntou aqui, né? Como que o resultado financeiro é maior que a própria dívida? Interessante, né? Verdade. Por quê? É o seguinte, tá? Nesses projetos que eles estão tocando, eles têm 4 minas produzindo, a gente já vai ver aqui, né? A Aranzazo, Apoena e Almas é no Brasil, são minas de ouro. Aranzazo acho que é no México, Minosa, San Andrés em Honduras. Agora, uma delas é de cobre, uma das dos exteriores, eu já não lembro qual, né? O resto é ouro, tá? Quando a empresa fecha um projeto, lembra que eu falei no começo, tá? Guarde isso, que ela é bem project-oriented, né? O que ela faz? Não, né, eu vou precisar gastar X, meu retorno, minha produção estimada é X, né, Y, Z, tal, no primeiro, segundo ano até X anos. É um período bem curto isso aí, então essa é uma dinâmica diferente da Vale, né, que a mina Carajás vai ficar explorando ferro lá o resto da nossa vida, né? É diferente também da Prio, por exemplo, de petróleo. A Prio, a gente sabe que aqueles campos lá não vão durar para sempre, mas é um horizonte bem mais longo, 10, 20 anos, tem o redesenvolvimento, joga a vida útil para frente e tal. Aqui é coisa mais objetiva, tá? É no máximo uns 10 anos, alguns projetos 4, 5 anos. Então, por isso que a empresa é, né, orientada por projeto, né, vamos dizer assim. Então, tem investimento lá em Almas, que é mais recente. Vai custar tanto, né? Vão desembolsar tanto no primeiro, no segundo, no terceiro ano, aí começa a produzir. Aí, produção tanto no ano 1, 2, 3, depois acabou. Então, é uma conta bem financeira, assim, né? E aí, qual que é a variável que a gente não tem aqui para determinar o retorno? Pelo menos não antecipadamente. É o preço do ouro, né? O preço do produto, porque se o preço estiver no valor X, vai dar determinado retorno. Se estiver aqui, vai dar um retorno muito maior. Então, essa é uma fonte de incerteza, né, que prejudica bastante a análise de um projeto desse, de viabilidade. Você vê, quando eu falo da Prio, a gente sabe que ela busca lá uma taxa de retorno superior a 20%, desalavancado em dólar com o Brent a 60%. Então, é nesse parâmetro, né? O Brent está sempre acima de... Sempre não, né? Pode cair, mas tem estado muito acima de 60%, então você sabe que tem uma folga. Então, qual é a abordagem aqui da Aura para esses projetos? Ela vai lá e ela trava o preço de venda do ouro, né, até o ponto dela atingir o break-even, né, ela pagar o investimento. Então, né, como que isso funciona? A empresa viu que vai precisar investir X, que vai vir de dívida, da geração de caixa, enfim, para ela garantir o retorno desse ativo, ela trava no preço que tiver, né, no preço que ela conseguir, agora é excepcional, né, fazer isso, tirando a parte aí de volatilidade e tudo mais, no mercado de ouro, né, os prêmios, né, o mercado de ouro acho bem desenvolvido assim no mercado financeiro, né, para commodities acho que é mais difícil fazer, outras commodities é mais difícil fazer, mas ela garante aquele preço de ouro hoje, então ela sabe que pelo menos o investimento vai se pagar, porque, né, ela vai gastar X e esse valor ele está coberto por um hedge no preço do ouro, ali a produção dos primeiros anos, tá? Os paybacks dos projetos dela têm saído na faixa dos 2, 3 anos, com payback muito bom. Aí, né, alavancado, desalavancado, dependendo do preço do ouro, mas é excelente, né? Lembra aí uns retornos que a Prio conseguiu em umas aquisições. Um payback muito baixo, uma TIR de retorno de projeto muito alta. Então, nesses primeiros anos, a produção está toda arrediada, então eles têm né, um seguro, né, né, do financeiro muito sólido. Quem fez isso, né, para usar aí referências de ativos que a gente analisa aqui, foi a 3R quando fez aquele investimento enorme lá no Polo Potiguar, um investimento muito grande, né, que levou o endividamento da 3R nas alturas. Então ela não podia correr esse risco corporativo e do preço do petróleo despencar, ela ficar com uma dívida imensa e dar ruim. Então ela rediou, ela perdeu muito dinheiro porque o preço do petróleo disparou, né? 2 anos atrás, certo?
Então, a conduta da Aura é essa. E eu, particularmente, aí, questão, né, pessoal, né, de análise de opinião, né, não é factual. Eu gosto bastante dessa conduta, porque ela é bem pé no chão conservadora. A empresa podia estar agora, né, se alavancando demais nesse preço de ouro aqui, tocando projeto a rodo e não sei o quê. E, né, depois, com uma queda, ficar com as calças na mão. Né? E não é o que eles fazem, eles garantem, né, pelo menos o retorno do projeto, aí dali em diante, né? Aí o retorno de mercado, mas também não faria sentido, né? Se redear muito mais que isso. Então, por que eu falei tudo isso? E é importante para entender o business da empresa, mas é importante para entender por que ela dá prejuízo, né? Cadê os. Não, eu adiantei aqui, né? Por que ela tá dando prejuízo? A gente já viu que vem do resultado financeiro. Por que ela tem um resultado financeiro tão ruim, né? Respondendo a pergunta aqui do nosso colega, aqui do André. Porque tem muito hedge, mas muito hedge mesmo dos projetos e o preço disparou, né? Então reconhece contabilmente um resultado financeiro. Mas qual que é o ponto? Não tem margem, né? Não tem ajuste. A empresa não precisa botar a grana lá desse resultado negativo. Então, na prática, o que acontece? Ela deixa de ganhar dinheiro. Você vai ver um EBITDA na competência. Não cheguei a ver se o Red entra no EBITDA, né? Acho que não. Vamos supor que não, né? Isso eu não cheguei a conferir, mas depois vocês veem lá. Vamos supor que o Red não entra aqui no EBITDA, tá? Porque alguns business, né, você tem o reconhecimento ali integrado, né, da margem bruta mais, né, o instrumento financeiro derivativo. Isso aqui, confesso que eu não vi, depois vocês chequem lá. Mas vamos supor que não esteja, tá? Então ela tem 800 milhões aí de EBITDA, isso aqui tem reais, né, BDR, reais. Só que não vai entrar no caixa, esse que é o ponto, né? Por que não vai entrar no caixa? Porque desses 800, uma parte, né, ela vai estar na prática, né, vendendo pelo preço redeado. E como subiu muito a receita e tal, você reconhece pelo valor, né, atual do ouro, mas o que você vai contabilizar é o valor redeado, por isso que tem que ter um lançamento negativo na DRE para balancear isso aí, né? Então, quem fez o nosso curso aqui de ativos de relação entre os demonstrativos financeiros, né? Curso avançado aqui de demonstrativo financeiro, eu falo muito sobre isso. Para você balancear ali, tem que ter esses ajustes. É por isso que vem um resultado financeiro muito negativo. Ele é não caixa, então, óbvio, a empresa não está desembolsando, mas está deixando de entrar caixa, vamos dizer assim, porque a venda dela está redeada, tá certo? Então é por isso que ela dá prejuízo. Olha só, uma empresa que está bem interessante, crescendo muito, a gente viu, né? Mas tudo bem, tirando essa questão do ouro, né, ter puxado resultados, isso é verdade, mas deixando isso de lado, tá? Empresa aumentando o volume de produção, que a gente já vai ver. A gente não viu, bom, a gente já viu em partes ainda, né? Mas ó, crescendo 20% de produção, os números, a alavancagem operacional muito forte, né? Tudo crescendo muito aqui, receita, EBITDA, né? Custo fixo, bem administrado e tal, e prejuízo. Então, olha só porque eu falei no começo, não é uma análise trivial, tá? Esse tipo de empresa para quem já tem uma bagagem boa para entender o que está acontecendo, tanto para bem quanto para mal, porque o cara bem simplão mesmo, né, bem cru, vai olhar, a empresa está disparando e tal, tá voando, tá indo muito bem, né? Tem que pegar leve, né, por esse impacto, mas também não pode ser o outro extremo, chegar, tá, mas a empresa dá prejuízo, o resultado financeiro imenso, não gera valor, que também está errado. Então ela está gerando valor, com certeza, por mais que venha com prejuízo contábil, tá? Então é um ponto chave aqui, é um ponto crítico na análise da Aura, tá? Claro que é uma empresa, né, como eu falei, que vai ser muito dos projetos, você analisar os projetos muito mais do que a DRE, mas em algum momento entra um resultado na DRE, é o que a gente vê com a Prio, né? A gente fica falando dos campos e tal, estratégia. A DRE entrou tanto de resultado, né? Aqui é mais ou menos parecido, tá certo, pessoal? Então, importante. Ó, outra métrica legal que a gente vê, o custo caixa deles é na faixa de 1.000, né? Dólares por essa unidade aí, onça do diabo lá e tal. Só pra vocês terem uma ideia, hoje esse preço nas alturas aqui tá 2.700 mais ou menos, tá? Nessa unidade, isso aqui é outra unidade de comparação. Então, o custo caixa dela ali, perto de 30%, né? 30 e poucos por cento, na verdade, 40% do que ela tá vendendo, né? Por isso que abre essa margem insana. É óbvio, né? Não dá para esperar que o preço vai se manter nesses patamares futuro, né? Para sempre, como qualquer outra commodity. Mas só para vocês terem uma noção aí, né? Do quanto
ela gera de margem. Aqui, ó, o Sustaining. O Sustaining eu não sei se bate com break-even de EBITDA, talvez, né? Custo caixa, sem expansão, D&A da operação. Mas deve ser o break-even, né? Ser operacional, mais ou menos, né? Então ela precisa que o ouro esteja acima, grosso modo, né? Precisa ver mais detalhes. Confesso, né? Não tenho expertise em analisar a empresa de ouro, na verdade, acho que essa foi a única. A gente já viu outras, né? Sensor, algumas mineradoras estrangeiras, mas enfim, imagino que aqui seja mais ou menos um break-even de EBITDA, né? Acima de 1,3 e tá o dobro, né? Tá 2.700 dólares a onça, blá 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 blá. Ok? É isso, né? Então, beleza, a gente já entendeu porque que deu preju, né? No ajustado, depois a gente vê lá o que tá ajustado, mas talvez seja um cara que esse ajustado, não pode ser assim, né? Tirando o efeito do hedge, pode ser. Né? Você veria aí o crescimento do lucro. Será que eles nem botaram o percentual? Será que eles esqueceram ou não botaram mesmo? A evolução aí do lucro líquido ajustado da empresa foi bem expressiva de 23 para 24. Lembrando, né? Tem muito resultado ainda do preço do ouro atual que não está sendo capturado aqui, tá? Olha, falamos de muita coisa e não passamos da página 2 ainda do release, né? Pra você ver como é uma análise interessante essa, né? Exige bastante da gente, tá? Então, aí tem os destaques de produção, blá, blá, basicamente, resumindo, tá? Esse ativo Almas, ele estava ainda em ramp-up em 2024, parece que agora esse foi o primeiro que ele entrou forte, né? Então, essa produção aí, 70 mil onças, lá, blá, 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 é mais ou menos a capacidade de produção atual dela, mas seguro que já tem ativo novo entrando já já, tá? Então, se espera que segundo esse final de ano, né, terá uma produção um pouquinho superior a essa dos últimos trimestres pelo ramp-up, né, pelo amadurecimento desse projeto Almas, que é no Brasil e acho que é no Mato Grosso, coisa assim. Eu vi tudo isso aí, eu já esqueci tudo. A memória não anda muito boa, tá? Beleza. Então, em linha com guides, recorde de volume da empresa. Então, ela vem esse crescimento, por isso que eu falei, ele é sólido, tá? Não tem só preço do ouro aqui, não. Tem os projetos que a empresa está tocando, está crescendo. Tá? Que mais? Aí eles vão falar do preço do ouro, certeza, taxa de juros americana, troca lá, vai trocar o governo agora. Isso que eu falei que é meio chato, né? Ficar vendo isso aí. Tem os malucos do Bitcoin, velho. Meu Deus do céu. Mas enfim, o ouro tá voando, aquilo que eu falei, né? O ouro tá na faixa aí dos 2.700 a onça lá e tal. É o valor mais alto do que a gente tá vendo nesse resultado aqui, um valor bem alto, o que por um lado é muito positivo para a empresa, ó, por motivos óbvios, como a gente viu, mas pensando no longo prazo, e a gente sempre faz análise de longo prazo, geração de valor no longo prazo, você acaba aumentando o preço também desses projetos, porque assim, de novo, fazendo uma explicação simples, primeiro porque eu não entendo aprofundadamente, né, comecei a ver agora, segundo porque é por causa do vídeo também, né, como é que funciona esses projetos, almas e tal, como é que a empresa compra, né, a Prio a gente sabe, né, compra campos maduros de grandes petroleiras, né, petroleiras maiores, que já não tem mais tanto interesse. De onde vêm esses ativos de ouro e da Aura, tá? Esse ecossistema de mineração, eu acho que em ouro em especial, tá? Ele funciona mais ou menos assim. Você tem um monte de empresa pequena, meio júnior, meio pré-operacional, assim, que investe muito nesses projetos. Né? Que fala, talvez tenha ouro em tal lugar, mas é um negócio muito inicial. Então, o que ela faz? Ela meio que estrutura ali um projeto Almas. Né? Vai lá, dá uma mínima olhada no que tem, no potencial, como seria, né, a unidade e tal. E aí, depois que existe algo um pouco mais concreto, uma empresa como uma Aura pode ir lá e comprar. Então, ela compra ou a empresa ou o projeto em si e tal, né, paga. E aí ela vai fazer o desenvolvimento propriamente dito, que aí ainda tem mais estudos, mais avaliações, estabelece a reserva, né? E aí o projeto fica mais concreto, né? Mas você tem essa prospecção inicial, tá? Que é o que a gente viu um pouco lá na Centron, lembra, né? Que ela comprava os direitos desses prospectos bem iniciais, ela nem sabia ainda se ia ter ouro no futuro, é mais ou menos por aí. Então, a Aura, ela depende de adquirir esses prospectos a bons preços para o negócio funcionar, para a taxa de retorno sobre o investimento do capital ser boa. Então, esse impacto aqui do preço do ouro alto também tem um lado negativo, que para eles comprarem esses projetos, né, a princípio, aí
Eu até vi entrevista lá do CEO falando que, bom, aí depende, casa a casa e tal, mas no geral a tendência é que esses projetos fiquem mais caros, com o preço de ouro nesses níveis, e, né, a empresa tenha que ser mais seletiva nessas aquisições e tudo mais. Então tem o seu lado negativo também. Isso é interessante pensando na dinâmica de longo prazo da empresa, porque se ela tiver uma boa disciplina de capital e tudo mais, a gente tá acostumado, né? Juntar uma graninha lá no tempo das vacas gordas, tipo agora, né? A hora que tiver um ciclo ruim, né, ela pode aproveitar para adquirir ativos a bons preços e aí desenvolver, e aí gerar muito valor no ciclo bom. Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa ver como vai ser a Aura no futuro, né? Ao longo dos ciclos. Mas é interessante essa dinâmica, né? Já saber, já levar em conta essa dinâmica, tá? Enfim, então o resultado tá muito forte, o custo caixa tá bem segurado, porque esses projetos mais novos que ela tá tocando, em geral, tá? Eles têm. Então, olha só, mais uma coisa muito positiva. O próximo projeto que vai entrar, a gente já vai falar Borborema, tem um custo caixa abaixo dos que ela já tem. Então, a ideia dela é essa, né? Evoluindo, vai evoluir em tecnologia. Eles também vão tentando comprar projetos, né, mais interessantes, melhores. Então, pô, é um ganha-ganha nas duas pontas, né? Você vai aumentar a produção, você vai ganhar escala ali, no mínimo, nos custos administrativos da empresa e tudo mais. E esses novos projetos, saindo com custo caixa mais baixo, você amplia ainda mais a margem, né? Então, isso é bem interessante mesmo. Bom, já que tocamos no assunto aqui, eles têm um projeto importante, tá? Borborema, tá? No Brasil também, de ouro também, que está em vias não, ele está 50% concluído, mas está esperado começar no início de 2025. Então olha como é muito mais dinâmico, né? Você pega os projetos lá da Klabin, da Suzano, é 5 anos de capex imenso para começar a produzir. Aqui o troço é bem mais objetivo, então já estão esperando para agora, né? Primeiro trimestre de 2025, mais conhecido como esse atual, né? Eu bato o olho em 2025 e ainda não acostumei que virou o ano. Né? E, enfim, para agregar a produção com um custo caixa mais baixo no momento que o preço do ouro está bem alto. Óbvio, vai ter aquele hedge que a empresa, né, travou ali para garantir o retorno do projeto, mas de qualquer forma, né, bem interessante ainda assim, tá? E seguindo aqui, tem as métricas, né, de produção. Então, a gente, né, já falou que a produção vem evoluindo, com os projetos entrando, atingindo maturidade, estabilizando a operação, né? Eles tiveram uns probleminhas lá naquele começo, lá na época daquele vídeo de 2021, mas, né, estão em Honduras, no México, né? Você tem que ficar um pouco de olho para ver o que está acontecendo, mas a princípio agora está tudo certo. Então, né, tem aqui a visão gráfica dos projetos. Então você vê Aranzazu, esse é o do México, San Andrés e Honduras. São os dois maiores projetos da empresa, né, são fora. Mas tá entrando aí Borborema e os outros que ela tem no pipeline são no Brasil também, tá? Mato, a gente já vai ver aqui, Mato Pato, e não sei o que. E eventualmente uma coisa ainda mais inicial, um Carajás, né? Enfim, aqui crescimento, qual que é a diferença disso aqui? Preço constante, preço corrente, a receita líquida, a gente já comentou, né? O preço do ouro no terceiro tri estava 2,5, né? Agora a gente já tá 2,7. Venda do cobre, ela produz cobre também, tá? A gente tá falando ouro, mas 30% é de cobre também. E eles gostam, pelo que eu vi na entrevista lá, eles gostam de cobre também. Beleza, então a receita agora a gente falou disparou em dólar, né? Teve ainda o câmbio que deu uma subida agora no final do ano, que é mais um impacto aí positivo para a empresa, já que alguns aí não é tão grande o impacto do câmbio, né? Porque tem ativo fora do Brasil, né? É claro, não é dólar propriamente moeda primária, né? Mas enfim. Então, tem custo que também é impactado pelo câmbio, né? Mas um pouquinho de custo em real, tem ativos no Brasil, também dá uma alavancada, né? Então aqui o custo caixa, que a gente falou bastante, né? É ok, né? É competitivo e tal. Aparentemente, né? Com o preço do ouro nesse nível não tem nem que se preocupar. Ah, beleza, ok. Aumento no CAPEX sustenta. Então eles vão ter CAPEX de investimento, CAPEX de manutenção, né? Normal, que a gente já conhece aí bastante de outras empresas. E é isso, com o preço do ouro nas alturas, a margem bruta dispara, né? Basicamente, né? Por aí.
As despesas operacionais, claro que vai aumentar, né? A empresa está num momento de bastante crescimento, então não tem como não crescer tanto, né? As despesas operacionais. Mas você vê, é muito. Ou melhor, né? Não tem como não crescer, porque a empresa tem que contratar mais gente para tomar conta de tudo. Mas é um crescimento muito interessante, né? 13% no trimestre ano contra ano, 5% no acumulado ano, que até baixo até demais. Ou seja, aqui você tem uma alavancagem operacional muito forte, que as despesas administrativas, né, operacionais, tendem a crescer num ritmo muito menor do que a produção lá na ponta. Lembrando, né? Claro, tem um impacto preço ouro, mas a produção está crescendo, igual a gente viu. E aqui a alavanca, né? Então, mecanismo de geração de valor, que a gente já conhece de Prio, de outras empresas de crescimento que tem esses custos aqui muito escaláveis, né? Ou melhor, o custo não é escalável, né? A receita escalável e o custo, né, muito menos, né? Mais fixo. Comportamento fixo, né? Aumenta os investimentos, então vai crescer o custo, tá? Não tem como não crescer. Só que ele cresce muito menos, né? Então tem uns projetos novos e tal, né? Tem que pôr gente para avaliar e tudo mais. Mas, cara, é assim, é uma alavancagem muito grande, por isso que o EBITDA cresce 100%, velho, é bastante coisa, né? 100%. Aqui a gente tem a depreciação e amortização, tá? Para quem não sei por qual motivo não é lançado no modelo ICVM, questão contábil lá, né? Já que não sei nem como é que ela apura o resultado direito, né? A empresa lá do paraíso fiscal vai ter que transformar nos diferentes mercados, tá? Mas não estranha, é só ver aqui, tem bonitinho, discriminado. Né? Se você quiser ter uma visão EBIT, né? Por exemplo, tá aí, né? Na verdade, isso aqui, lucro operacional antes do financeiro é definição de EBIT, né? Antes de impostos também, mas eles omitiram ali do texto, né? Então, um crescimento muito bom operacional. Quando você tira a depreciação, o crescimento é ainda maior, né? 150%. E claro, a empresa está crescendo, deprecia mais, né? Então, um crescimento espetacular, né? O EBIT das operações. Você vê que esse projeto Almas no Brasil ele é bem rentável, né? Ele não é a maior produção, mas é rentável. Aí tem que lembrar qual desses é cobre. Eu não lembro de cabeça, não. Eu acho que é esse do México, tá? Aranzazo, porque aí é óbvio que a rentabilidade vai ser diferente comparar cobre com ouro, tá? Eu acho que é esse aqui, que é cobre. Eu não lembro agora de cabeça, tá? Enfim, resultado financeiro já adiantei, já expliquei para vocês. Esse é um ponto chave para entender. O mais importante para entender a Aura é essa dinâmica projetos, né? Taxa de retorno, os projetos e tudo mais. Porque aí você vai ver, enxergar a geração de valor, esses detalhes da escalabilidade dos custos, né? Enfim, tudo que a gente falou. Mas se você não entende essa questão do hedge, você não consegue analisar a empresa, né? Então esse é um ponto pragmático muito importante, né? A parte dos projetos é estratégica, né? Aqui é mais pragmático e é basicamente derivativo que puxa o resultado para baixo, né? Aqui 138 milhões de dólares, né? Isso. 138 milhões de dólares e tem uma despesa de 140 milhões de dólares, né, com derivativos financeiros, tá? Seja do próprio ouro, seja de câmbio e tal. Claro, tem custo financeiro, não tô dizendo para esquecer o resultado financeiro, tá? Tem o custo da dívida normal, né? Mas provavelmente isso aqui, né, seria o custo da dívida. Mas aqui eles vão explicar que eles fazem um collar do projeto e tal. E é uma perda não monetária, né? Mas, por outro lado, a empresa deixa de ganhar também na hora de receber. Então não é que ela tem que botar a grana, mas ela deixa de receber, né? Por isso. Então você vê, né, a disparada no preço do ouro. E por isso que tá tendo essa perda. Eu vi uma entrevista que eu achei muito legal do CEO, né? Ele tava explicando isso aí. Aí, né, ele mesmo, né, fez uma pergunta retórica. Então, né, quando vocês esperam vão parar de ter prejuízo aqui? Ele falou, nunca. Para mim, o mundo perfeito seria que a gente tivesse sempre aqui, porque seria o preço do ouro disparando, né? Óbvio, uma resposta conceitual, né, mas só para entender. Bom, mais alguma coisa? Blá blá blá. Ouro, produção futura do projeto Borborema. Então agora eles estão tomando ferro lá do projeto da vez, que é o Borborema, né? Que é o que tá. Né, o que eles fizeram maior hedge para garantir, né? Enfim. 80% da produção dos primeiros 3 anos está protegido a 2.400. Não é um preço baixo, tá? Então estão deixando de ganhar esse prêmio aí, 2.400 para 2.700. Enfim, né?
Ainda não é como se a empresa se contentou com um retorno fraco, pelo contrário, né? Ela garantiu um retorno em cima do projeto bom. Aí tem um pouco dos outros projetos antigos que já estão prontos, que vão expirar mais rápido, né? Então, ó, esse collar aqui já termina nesse resultado. Esse daqui, ao longo de 2025, são dos projetos que já estão prontos. À medida, né, que a empresa vai tendo payback, vai meio que zerando isso aqui. Então, o que vai ficar é o grosso desse head. Então, olha só o que dá para ver. É o maior volume disparado. Então, nesses preços de ouro, claro, né? A Aura vai continuar tendo prejuízo durante um bom tempo. Tá importante sacar isso aí. Bem importante. É claro, se o preço do ouro se mantiver aí nessas alturas. Beleza, resultado financeiro, blá blá blá, ajustes acima, blá, e no final chega ao prejuízo, né? Então tem que entender isso aí, pessoal. Senão você faz uma análise totalmente contrária do que realmente a empresa está fazendo. Eu falei, não é uma empresa para iniciante essa, tá? Para quem ainda já não tem uma análise boa, não vai conseguir enxergar os pontos, né, interessantes da empresa. Então, lucro líquido, aí esse ajustado, exato, né? Tira impacto caixa. Então, esse seria o lucro da empresa, 40 milhões de dólares, né? Numa comparação ali livre em reais, uns 250 milhões de reais, é uma coisa assim, dólar um pouquinho acima de 6. Quando eu tô gravando esse vídeo, né? É um bom lucro, né? 250 milhões de reais, tá? A empresa vale 5 bi, né? É um resultado legal. Peraí, esse é o resultado do terceiro TRI, tá? Estão projetando aí. É muito difícil analisar isso, né? Porque tem muita variável em cima. Mas é um resultado analisado na faixa de 1 bi de lucro, né? Forte, bem forte. Né? 1 bi de reais de lucro. Lembrando que a empresa vale 5 bi de reais, tem uns 500 milhões de dívida. Pouco mais, né? 800 milhões de dívida. Então vai dar uns 6 e pouco de EV. Né? É interessante o resultado dela hoje, bem interessante, mas lembra, né? Preço de ouro nas alturas. Para usar esse 1 bi aí, que eu estou calculando livremente, eu estou desconsiderando o RED, né? Então tem que pesar. Mas não deixa de ser interessante, né? O valor da empresa hoje. O que mais? Lucro ajustado. Tá. Esse é o dos 9 meses, né? Ficou abaixo. Não, se é abaixo não, ficou um pouquinho acima só. Enfim, ainda tem outras coisas impactando, né? Desvalorização cambial. Então fica difícil ter essa visão lucro da empresa, né? Bem difícil. Mas isso aqui é legal, né? Esse é só o terceiro tri, não tem dos 9 meses, seria legal de ver. Porque aqui no gráfico você tem uma visão melhor, né? Como sai desse EBITDA para o prejuízo, né? Que vem da despesa financeira, mas aí ajustando o derivativo do ouro, né? Quanto ficaria? Seria legal se tivesse os 9 meses aqui, né? Você vê que depreciação tem, né? Amortização, depreciação, depreciação tem um impacto, né? Mas esse EBITDA daí é bem geração de caixa mesmo. Bom, aí tem um resultado por unidade de negócio, como o vídeo já está imenso aqui, né? Não vamos nos alongar muito, mas dá para ver bem que, enfim, esses projetos já estão mais maduros, né? Esse aqui acho que é o de cobre, eu tenho quase certeza. Tá? Tem lá já o seu lucrinho, bacana, né? O imposto, tem o resultado financeiro da dívida, né? Normal, tá? Apoena, acho que é no Brasil também, no Mato Grosso, se eu não me engano. Enfim. Esse ainda tem um lucro ali que não está muito sólido, porque ainda tem muito resultado financeiro, né? Pesando em cima do projeto, mas operacionalmente, né? EBIT positivo. O Minossa San Andrés, esse é de ouro, né? Se eu tiver correto. Né? Esse também bem lucrativo, né? Porque já passou o peso, né, do financiamento em cima do operacional. Então, basicamente, o que perde do operacional é imposto, né? Para o lucro líquido, também já está maduro, bonitinho. E Almas, que também está no ramp-up, né? Mas também bem lucrativo, né? E Almas, acho que já não tem mais, agora a gente viu ali, né? Tá acabando já o efeito do head de Almas, né? Já meio que se pagou, então começa a abrir bastante lucro. Olha só, ano passado. Não, esse é no segundo tri. No mesmo ano passado ficou mais baixo, né? Mas olha a diferença de EBIT, cara, de EBITDA. Isso aqui é ramp-up de produção e preço do ouro, né? Mas o resultado financeiro
também já, né, deu uma aliviada, já bem lucrativo, tá? Interessante que tá um lucro forte, tá um lucro bom lá em Minossa, e esse de Apoena, né? Então, relação abaixo das expectativas, um atraso de licença. Ah, eu não preciso nem falar, né? Tem todo o pacote dessas empresas extrativistas. É licença, não sei o que lá, uma certa incerteza regulatória, tá? Menor valor vendido, custo caixa bom, né? Faixa de 1.000. O All Sustaining Cash é alto, né? 1,8 é bem acima dos outros ativos. Investimento barragem de rejeitos. Um EBITDA acima, tá bom, mas por que esse resultado financeiro foi tão ruim? Pois é um ativo que tem muito resultado financeiro alocado nele, né? Importante é o dos que tem aqueles contratos ainda vencendo em 2025, talvez, né? Talvez seja isso. Mas enfim. Seguindo, o projeto Borborema é muito importante para a empresa, tá? Porque é um aumento de produção muito relevante, tá? Vai representar bastante, não lembro agora, né? Isso aqui é a produção total, eu acho, né? Em 11 anos. Então você vê como é um horizonte bem mais curto, né? De investimento. Por isso que é fundamental ter essa visão projeto a projeto, né? Para analisar a empresa e para a empresa tocar também, né? Então, né, a empresa tem 100% do projeto. Começou a produzir agosto, setembro, a construir, desculpa. Agosto, setembro vai ficar pronto no primeiro tri de 2025. Então você vê, tem vantagens e desvantagens. É um negócio mais curto, né? Depois acabou. Mas, né, é muito mais rápido que um projeto de longo prazo, igual ali, aqueles, né, de celulose que a gente falou. Ou sei lá, a Prio né, vai começar do zero uma atividade exploratória, né? É um negócio mais complicado. Ou a rua, quanto tempo, né, tá demorando para sair, né? Beleza, potencial. Então tá 50% concluída, já foi metade, né? Por isso faz todo sentido. Construção já foi 94% gasto, então o CAPEX já foi empregado. Ou melhor, né? Comprometido, já foi levantado, né? 50% já foi desembolsado, né? Beleza, engenharia tá em tantos por cento e tal, viabilidade. Isso chama muita atenção, né? São taxas de retorno muito altas dos projetos, é muito bom, né? Você vê várias características muito boas no business, né? Tem seus lados negativos, mas coisas muito boas, né? Tira alavancada muito alta, né? Muito interessante. Payback 3 anos muito baixo, né? Enfim, se contar esse preço nas alturas do ouro, que é o preço atual, aí é obsceno o valor da TIR, né? Então, olha só que interessante. Bem interessante mesmo, né? Então, já pode esperar para o começo de 2025, né? Não esse próximo resultado vai sair. Né? Daqui 2, 3 resultados. Claro, começa devagar e tal. Um incremento bem bom. Porque esse projeto tem um custo caixa um pouco menor que os outros, né? Vai ter um aumento relevante de produção, tem que ver lá quanto, eu já não lembro, mas é um aumento bom de produção. E toda aquela alavancagem dos custos fixos e tudo mais, né? Fluxo de caixa não tem muito segredo a partir do EBITDA, né? Tem a questão financeira do hedge, mas né, tirando isso, tranquilo, fluxo de caixa operacional. E investimento é CAPEX, tanto de né, manutenção como desenvolvimento, e essas aquisições, né? Desses projetos ou dessas empresas aí que têm esses projetos, tá? Então, a gente vê aqui nessa visão mais ampla que, no geral, né, com um TIR desse tamanho, né, você tem uma geração de caixa robusta. Dá para pagar proventos aí, né, relativamente bem. Aqui um pouquinho sobre o CAPEX, né, grosso agora é Borborema, é a bola da vez. O outro projeto que eles têm para médio prazo, né, é Matupá, né, que ainda estão vendo viabilidade, fazendo né, aqueles estudos lá que eu expliquei no começo, né, um pouco mais elaborados, tá? E esse é o mais fora ainda, né? Aura Carajás é um negócio futuro, se dá certo, tudo mais. Então não dá para esperar muito isso, né? Então o Borborema vai entrar ao longo de 2025, cara, né? Crescendo e tal, expandindo. Matupá um negócio para mais, para 2, 3 anos, 4 anos, tá? Um pouquinho mais, tá? E Aura Carajás aí não, né? Esse
nem dá para contar muito agora, né? Esperar o que vai acontecer. Beleza, CAPEX de expansão. Aqui você consegue separar, né? O CAPEX de sustentação, que eles chamam, manutenção, geralmente a gente fala, e o de expansão. E o CAPEX, ele é principalmente expansão, né? Então isso é uma notícia legal, porque a empresa numa linha estabilizada, né? Se não estiver investindo muito para crescer, né? A diferença ali daquele EBITDA, porque a empresa, né, geraria de caixa para o acionista mesmo, é tirar o custo da dívida, que não é muito alto, e um CAPEX de manutenção que também não é muito alto, né? Então, bem interessante também, tá? O endividamento, a gente já falou bastante, que é um endividamento relativamente tranquilo, né? 140 milhões de dólares, tá? Beleza. As dívidas, a princípio, em dólares também, vamos ver aqui. Sinceramente, né? Peraí. Posição de caixa. Emitindo debêntures no Brasil, tá? Dívida não é só em dólar. Enfim. Aí, né, você fala, então não era melhor ter dívida em dólar por causa do ouro e tal. É, pessoal, mas aí isso tem que ser prático, né? A empresa vai emitir dívida onde ela conseguir um custo menor, né? Então, enfim, ela achou mais vantajoso emitir debênture no Brasil. Aí o que a empresa faz? Vai lá e trava isso aqui com derivativo de câmbio. Para ter, né, um perfil da dívida, um comportamento da dívida atrelado à receita dela, tá? Então, eu lembro quando a gente trouxe esse conceito, né, que a dívida deve espelhar o perfil de receitas da empresa, né? Beleza, só que também não é tão rígido assim. As empresas vão emitindo onde elas conseguem, né, taxas melhores. E, eventualmente, se no Brasil for mais interessante, vai lá, pega CDI mais alguma coisa e depois trava com câmbio, né, com derivativo. Ó, faz de swap, exatamente isso aqui, né? Contrato de swap para travar a debênture. Então, cronograma é um cronograma meio curto, mas como a dívida é baixa e o retorno desses projetos é curto também. Então, isso é uma coisa interessante. Não adiantaria para ela ter o cronograma espalhadaço, não é que não adiantaria, mas seria um ponto de atenção, porque o retorno dos projetos é curto. Então, faz sentido mesmo aqui você também não prolongar. Claro, a empresa poderia optar por isso, né? É dar uma alavancagem financeira, rola, né, um cronograma de dívida lá para frente, sendo que ela vai extrair o valor dos ativos mais rápido, né? Ok? Mas aí, se a empresa, né, não consegue dar continuidade no resultado operacional, ela vai ficar com os compromissos lá para frente. Eles são bem pragmáticos. Eu gosto desse estilo de gestão. Projeto é tanto, custa tanto de cap, expectativa é tanto, a TIR calculada é tanto, vamos rediar, vamos contratar o valor para pagar, né, enquanto estiver extraindo ali, né, valor. Nos primeiros anos a produção é maior, tá? Dos ativos. Então ali a gente já mata o financiamento. Eu gosto bastante dessa visão, né? Aí tem um guidance que eles deram de produção, né? Que tá mais ou menos ali em linha. Né? Lembrando que o guidance é anual, né? Isso aqui é 9 meses, mas projetando nessa produção parecida, vai ficar ali na metade pro limite superior do guidance, né? Estaria 75%. Então. O custo caixa, mesma coisa, né? Tá bem. Esse não tem que. Não é acumulado, né? Isso aqui é por unidade, então tá bem certinho dentro do gás. E, enfim, aqui é aquele custo lá que deve ser o break-even, né? Alguma coisa parecida, também redondinho, tá? Beleza, CAPEX também, né? Tem um guidance de manutenção, exploração e novos projetos, bonitinho, dá pra ver esse perfil. Aí o que aconteceu? Emitiu mais debêntures, que não tá nessa conta aqui. Eles estão já de olho, ó, lembra que a gente falou, né? Aquisições de empresas pequenas com projetos ou dos projetos em si. Então ela já está de olho em mais uma aquisição que tem esse projeto Cerro Blanco, né? Imita na Guatemala, lembrando que ele tem ativo em Honduras, eu acho, agora, tá? Então olha lá, rolando. Isso aqui eu não vi mais informações, tá? Sobre esse potencial. Vamos ver nos próximos resultados, né? Sobre esses ativos. É isso. PDR a gente já falou, liquidez maior no Brasil, é uma liquidez, não é espetacular, mas é ok pra gente. Aí, pessoal, videozinho de quase 1 hora, hein? Faz tempo que eu não fazia um vídeo de análise de uma empresa desse jeito. Mas tá bom, essa semana não teve live, né? A semana lá do Buy and Hold, lançamento aí de turmas novas do Black, né? Quem se interessar, já dei aí um spoilerzinho, né? Dos conteúdos que a gente tem pra vocês. É o fórum.
Por exemplo, né? Você achou essa análise mais complexa, e ela é, né? Que é a média das empresas no Brasil. Esses conteúdos são muito bons, né? De demonstrativo financeiro, né? Mesmo análise avançada, que a gente fala um pouco sobre retorno, assim, também. O mesmo de valuation, né? Porque aí você, nos conceitos do curso de valuation, você consegue entender um pouco, né? Desse lance da Aura. Por quê? Vamos fazer uma planilha de fluxo de caixa descontado para ela? Não, pode até fazer, mas não é esse o ponto, né? Mas aí você, né, o que a gente abordou no curso lá, sobre o valor do dinheiro no tempo, sobre essa antecipação, sobre você ter um projeto que você quer antecipar o mais rápido possível a produção, porque o dinheiro, né, você desconta menos esse valor futuro e tal, né? Então, isso aí tudo que a gente abordou lá é importante para entender a geração de valor da Aura. Então, pessoal, fechando aqui, né, fazendo nosso resumo, tá? Gostei bastante, tá? Me surpreendeu positivamente, porque eu acho que aquele primeiro vídeo lá foi muito cru, né? Tava muito cru ainda, a empresa não tinha mostrado as garras, vamos dizer assim, né? É claro que você tem que sempre tomar muito cuidado ao investir numa empresa quando tá... Não quando a cotação tá assim subindo, mas quando o preço do produto dela tá nas alturas, tá? É igual investir em Vale quando o preço do minério está explodindo, né? Tem que tomar muito cuidado para não se deixar enganar achando que os resultados vêm do aumento só do aumento do preço do ouro. Você tem que tentar, né, enxergar a capacidade de geração de valor da empresa por trás, né? Num equilíbrio no longo prazo, tá? Mas então nessa hora tem que tomar muito cuidado quando você pretende, né, investir e tal numa empresa que está num momento igual a Aura está. Mas, né, tem muitas coisas positivas de geração de valor na empresa de longo prazo, né? Taxa de retorno dos projetos, essa, né, conduta da administração assim, bem pragmática, bem focada nos projetos na geração de valor, né, essa escalabilidade que a gente viu, né, dos custos, então conseguir abrir bastante geração de valor, uma gestão, né, relativamente enxuta, né, muitas opcionalidades interessantes, positivas. Não é um case fácil, tá? Não recomendo, né, para quem está começando, né, tentar acompanhar muito, porque senão você pode acabar se enganando. Mas para quem já tem experiência, ou então acompanhe sem investir, né? Isso nunca dá errado, né? Acompanhar sem investir, você está só aprendendo ali, é bom, né? Então, cuidado, saiba o que está fazendo, para quem, né, pretender de fato investir ou não na empresa. Tem muita coisa interessante, mas é um momento delicado, né? Tem que ficar, né, de olho. Uma despencada aqui nesses valores com certeza vai impactar muito o resultado e tudo mais. Aí você, né, a empresa, a galera, todo mundo compra quando a empresa está subindo, aí despenca, a galera fica desesperada, né? Então, isso não é para iniciantes. Mas muita coisa legal, positiva, né? Olha lá, a questão do prejuízo a gente falou, prejuízo a gente falou também. Você vê, né? Tá além da análise da galera, né? E é normal, tá, pessoal? Isso aí eu sempre falo, você tem que ser honesto com você mesmo. A maior parte das pessoas, uma empresa dessa nunca vai entrar no radar porque não encaixa na análise. Isso aqui é normal, tá? Não tem nada de errado. Que o pessoal que tava incomodado também, né, com aquele começo, que já é bem antigo, né, 2022, tá, se você tiver essa conduta aqui, né, condicionar desempenho de empresa a governo de esquerda e direita, esquece, né, e isso é um erro, tá, isso aqui não é um erro, né, porque é uma empresa complicada, uma análise mais simples não vai, né, entender bem a empresa. Então, os projetos, ponto fraco, ação tá na moda, tava na moda 2021, imagina agora, né? Enfim. Tá aí, bom videozinho, hein? Pra compensar vocês aí essa semana que não teve live, né? Pela semana de lançamento de curso. Né? Eu já falei ali no. Quem tá lá na lista do WhatsApp, né? De transmissão. A gente faz igual ano passado, que teve também. Né? Acho que tem uma por trimestre dessas semanas de lançamento. Aí, no ano passado, o que a gente fez? Essa live a gente repôs, né? Não gosto de falar reposição, mas eu fiz 2 lives numa semana que teve divulgação de resultados, tinha bastante empresa para falar, que é mais útil, na verdade, né? Eu não posso hibernar o canal, tipo assim, ó. Ah, agora não tem resultado novo para falar, então não vou fazer vídeo. Aí quando sai temporada de resultado, a gente faz 100 vídeos. Não dá, tem que distribuir eles. Mas pra falar a verdade, né? Melhor fazer a live quando tiver coisa nova, informação fresquinha, resultado pra discutir, né? Enquanto isso, a gente vai
tocando essas pautas frias, que é o tipo da Aura, mas é legal, né? Porque eu lembro que eu botei na listinha no passado. Falei, não, vou olhar isso aqui, porque tinham visto, né, falar desses projetos, tinham visto a empresa disparando, eu vi o preço do ouro, falei, ah, beleza. E tinha visto que tinha projetos interessantes, falei, vou estudar a Aura com calma, aí valeu a pena, né? Uma empresa legal para né, acompanhar. Lembrando, ela é complicada, tá? A pessoa tem a questão do BDR e complicado de entender, então saiba bem o que você está fazendo aí, mas a gente viu, né, bastante coisa interessante sobre ela. E é isso, tá? Então, semana que vem volta às lives normais, mesmo não tendo resultado. Quando começa o resultado? Eu tô fazendo desse vídeo a live da semana, né? Mas valeu a pena. Depois a gente compensa. Tá, vamos ver quando começa. Ainda não, a gente não tem nem os cronogramas direito, né? Eu comecei a receber por e-mail dos RIs agora, data de divulgação de resultado. Eu falei isso ano passado, eu tenho certeza. A impressão que eu tenho é que cada vez mais os caras estão empurrando os resultados com a barriga, né? Esse do ano fechado, você tem até março para divulgar, até 15 de março. Tenho certeza que antes divulgava mais assim em janeiro. Essa época de janeiro já começava a sair e tal. Final de janeiro já tinha bastante, ia até março. As empresas cada vez mais preguiçosas. Mas tem uma empresa que já saiu o resultado, que vai ser o vídeo de domingo. Quem conhece sabe qual é. Mas é legal acompanhar ela também. Tá certo, pessoal? Então, valeu! Por hoje era isso aí. Veja o vídeo de domingo, já vai ter o primeiro resultado do ano. E a gente se vê nas lives da semana que vem. Um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!